Inicialmente, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, e o nosso objetivo aqui hoje é mostrar a vocês um pouco da nossa experiência com esse microsistema, né, a técnica Sujoc, no tratamento das afecções ortopédicas, que nós realizamos lá no PA de acupuntura da Unifesp, né? Bom, Su quer dizer mão e Joc quer dizer pés, tá? Então, esse sistema, ou esse microsistema, né, que foi denominado de Sujoc, ele foi descoberto pelo professor Park Jae-woo, que era um coreano, já faleceu aí há 3 anos, que viveu em Moscou muito tempo e desenvolveu esse sistema baseado o quê? Baseado na observação que ele fez da semelhança, ou seja, da similaridade da mão com o corpo humano como um todo, tá certo? Assim como... Então, o que ele fez? Ele observou a similaridade que existia entre a mão com o corpo como um todo. Então, das regiões do corpo, a gente pode observar que a mão, conforme vocês estão vendo aí, é a que mais realmente se assemelha com o corpo como um todo. E o pé é o que mais se assemelha com a mão. Então, vocês vão ver o seguinte, gente, que esse sistema, por ser um sistema de correspondência, é um sistema extremamente simples, desde que a gente consiga fazer toda a técnica para a localização desse ponto correspondente. Então, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é fundamental agora, é essa semelhança, né, da mão com o corpo como um todo, tá certo? Então, sempre que a gente vai fazer o raciocínio, olhando nas nossas próprias mãos, o bom é fazer isso aqui, é imaginar o polegar, que vocês estão vendo aqui, que representa a cabeça, né? E levar ele aqui para cima. Que aí nós vamos ficar exatamente com o corpo humano, conforme vocês podem ver aqui na figura, né? Olha aqui, eu levo essa cabeça para baixo, eu tenho aqui a cabeça, coluna cervical, né? Temos 2 membros inferiores e os 2 membros superiores. E no meio eu tenho a parte abdominal, e acima aqui, nós vamos depois dar os pontos de referência para vocês, nós temos o tórax. Então, vocês vão ver que, vocês imaginando sempre na cabeça essa figura aqui, vocês vão ver que a técnica se torna extremamente simples e muitíssimo eficiente, conforme vocês vão poder ver depois, nos casos que nós trouxemos. Bom, então está aqui, ó. Isso aqui é para mostrar para vocês a similaridade da mão, né, realmente com o corpo como um todo, né? Então, o que nós vamos perceber no corpo humano? O corpo humano, ele tem 5 partes protuberantes, né? Nós temos a cabeça, né, os 2 membros superiores e os 2 membros inferiores. Então, olha, no corpo humano nós temos 5 partes protuberantes, conforme vocês podem ver aqui, né? A cabeça, os 2 membros superiores e os 2 membros inferiores. Na mão, com aquela representação que vocês viram, acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos na mão 5 partes protuberantes, né? Temos aqui o número 1, que vai corresponder à cabeça, o 2 e o 5, que vai corresponder aos membros superiores, e o 3 e o 4, que vai corresponder aos membros inferiores. Próximo. Pode passar? Então, está aqui. Outra coisa que foi observado também foi o seguinte, a quantidade dos segmentos das partes protuberantes quando comparadas com o corpo humano, né? Então, nós vamos ver aqui. No braço, por exemplo, nós temos 3 segmentos, né? Temos o braço, o antebraço e a mão. Quando a gente observa o membro superior. Nós vamos ver que na mão acontece exatamente a mesma coisa. Ó, nós temos 3 segmentos. Nos membros inferiores, nas partes protuberantes, nós temos 3 segmentos. Na parte que vai ser correspondente aos membros inferiores, na mão, nós temos também esses 3 segmentos. Então, isso foi um fator que foi observado no desenvolvimento desse sistema, né? Outra coisa interessante, de similaridade, que também foi observado, foi a proporção das dimensões das partes protuberantes. Se a gente for ver aqui o polegar, né, nessa distância, esses 2 segmentos com a letra A, é a menor parte protuberante. A parte correspondente, né, a parte correspondente do corpo humano também é a menor.
Se nós formos observar nessa figura aqui, né, a letra C, os membros inferiores, são os maiores segmentos. E quando a gente observa a correspondência na mão, né, o terceiro e o quarto dedo também são os maiores segmentos. Ficando como intermediário, a letra C aqui, que vocês veem, né, a letra B, intermediário, representando os membros superiores. E outro dado bastante importante, vejam aí o polegar, né, a similaridade do polegar com a cabeça, né? Dá até para fazer esse desenho que vocês estão vendo. E assim como a parte funcional também. Se a gente for observar, a nossa cabeça, né, onde nós pensamos a princípio, é a parte mais importante do corpo, né? Esse polegar também, o polegar é a única parte dos dedos que consegue controlar os outros dedos, né? Num caso de perda, é o que tem maior recompensa, né? Devido à sua importância, à sua funcionalidade. Bom, realmente, a técnica Sujoc, o sistema que nós usamos lá na Unifesp, é esse sistema de correspondência padrão. Mas a técnica Sujoc não se resume só nesse sistema. Ela é constituída de todos esses sistemas que vocês estão podendo ver aqui. Sistema de correspondência adicional das mãos e os pés, sistema de correspondência yoga, sistema de correspondência dos 3 níveis e sistema de correspondência das falanges distais das mãos e dos pés. O que nós estamos utilizando lá no PA é esse sistema de correspondência padrão, que é o que a gente vai mostrar para vocês aqui. Bom, colocado tudo isso, nós vamos ter uma representação final do corpo humano, conforme vocês podem estar vendo aqui, e vamos falar assim rapidamente, né? Está aqui a cabeça, né? Que é constituída da cabeça e o pescoço, coluna cervical, número 1, número 2. A parte correspondente na mão, que aqui, né, imagina levando esse polegar lá para cima, como na figura inicial, olha, número 1 e 2 seria a correspondência, né? Da cabeça e da coluna cervical. A parte 3 representa o tórax. Na mão seria essa parte aqui. A hora que levar lá para cima vai ficar o tórax. E a parte 4, que representa a cavidade abdominal, é essa região aqui da mão. Se a gente for ver agora os membros superiores, né? Olha aqui, o membro superior esquerdo, membro superior esquerdo. Aqui é braço, antebraço e mão. Aqui o membro superior direito, né? O correspondente na mão está aqui, braço, antebraço e mão. E, finalmente, a representação dos membros inferiores, né? Que seria no terço e quarto dedo da mão, está aqui, ó, coxa a coxa, né? Perna a perna, pé e vice-versa do lado esquerdo. Mas isso aí para as patologias musculoesqueléticas. Esse sistema não é utilizado unicamente para tratamento das patologias musculoesqueléticas, mas também para tratamento dos órgãos, do Zhang-Fu, dos órgãos internos, né? E aí seria essa representação aqui que não está indo. Vê para mim aí? Agora foi. Bom, então está aqui, ó, se a gente imaginar a mão, né? Está aqui a mão direita e a mão esquerda, né? Então estaria nessa região que vocês estão vendo aqui, a representação dos órgãos. Eu vou mostrar depois que aqui nós temos uma divisão que seria a linha do diafragma, né? Então na parte de baixo aqui seria a cavidade abdominal. E na parte de cima, como vocês estão vendo aqui, seria a cavidade torácica, né? Então vocês vejam que o desenho dá para a gente fazer uma analogia bastante fácil de ser compreendida, né? Bom, a parte mais importante do sucesso do tratamento é a gente conseguir localizar e fazer a correspondência certinho, senão não vai dar certo, não vai dar bom resultado. Então, a apresentação, a posição do corpo recomendada, e é a que nós temos que utilizar na hora de localizar os pontos, é essa que vocês estão vendo aqui, né? O indivíduo assim de frente, as mãos para baixo e a palma da mão virada para cima. Só que vocês vão ver um pouquinho mais para frente que vai ter que ter uma correspondência yin e yang. Então, aqui, os membros inferiores, vocês têm que imaginar eles também rodado com a planta dos pés aparecendo para frente, como está acontecendo com a palma das mãos, certo? Então, isso aqui é muito importante. Depois tem um truquezinho para não precisar ficar imaginando a gente virando a perna do indivíduo para fora, que eu vou falar para vocês. Bom, então esse é outro detalhe importante na hora de procurar o ponto de correspondência.
É fazer a correspondência dos níveis Yin e Yang. Bom, quais são as partes Yang do corpo? Basicamente, é aquela parte que o Sol pega, não é isso? Nossas costas, né? Nessa posição que vocês estão vendo aqui, a parte lateral do membro inferior e a parte interna do membro, a parte lateral do membro inferior é Yang e a parte interna é Yin, certo? Porque o Sol pega aqui desse lado. Então, esse vai ser um detalhe importante na hora da gente procurar o ponto de correspondência. Então, vocês têm que imaginar direitinho o que é Yang e o que é Yin quando a gente procura no corpo humano. Bom, além disso, nós temos que procurar algumas linhas de referência para poder fazer, para procurar o ponto, né? Então, o que acontece? Se eu pegar o corpo humano e dividir aqui no meio, conforme vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o ânus, aqui é o ponto da cabeça, nós vamos dividir o corpo humano em duas partes praticamente iguais, não é isso? Se eu fizer isso na minha mão, e aqui está de costa, é a parte Yang, né? Levar esse dedo aqui para cima, eu também vou conseguir dividir a minha mão em duas partes simétricas e iguais, exatamente o que ocorre no corpo humano. Aí vocês estão vendo por trás, e nós temos aqui agora a projeção da parte Yin pela frente, que está aqui da mesma forma, tá? Eu divido aqui a cabeça até os genitais, vou dividir o corpo humano em duas partes exatamente iguais. Aqui é o lado Yin do corpo, né? Na mão a gente faz exatamente a mesma coisa, né? Aqui seriam os genitais. Não está funcionando. Os genitais, conforme vocês estão vendo ali, né? E a gente divide a mão exatamente nessas duas partes. Aqui, apenas para vocês verem, uma projeção, né, do diafragma na posição padrão para as estruturas acima do mesmo. E deixa eu voltar uma aqui, que eu pulei essa parte aqui, ó. Aqui, gente, essa última prega aqui é a linha do diafragma. Isso é muito importante. De tal maneira que, quando eu vou levar esse polegar lá para cima, aqui fica sendo o diafragma. Está aqui a correspondência, né? Olha lá, aqui o diafragma aqui e o diafragma aqui. Isso aqui não quer fixar, mas tudo bem. Tá certo? Então, essa linha do diafragma é muito importante quando a gente vai procurar patologias que estão no dorso, principalmente, as patologias que estão acima e as patologias que estão abaixo do diafragma, né? Então, está aqui. Se a gente imaginar essa figura aqui na parte Yin, né? É a linha do diafragma. A hora que eu pego esse polegar aqui, que corresponde à parte torácica, nessa região hipotenar aqui, seria a linha do diafragma. Tudo que a gente está falando para a mão, a gente vale para o pé. Não fica pensando no pé, que dá um pouco de confusão. Depois, a hora que souber bem na mão, fica mais tranquilo. Então, aqui é a projeção do diafragma na posição padrão para as estruturas que estão o quê? Acima do mesmo, né? A posição das estruturas que estão na região torácica. E aqui é justamente o contrário, né? Aqui está o diafragma, né? Está aqui o diafragma na mão, a parte de baixo. Então, aqui, tudo aqui para baixo, ó, com a correspondência no corpo, aqui é a superfície Yang, né? Nós temos aqui as patologias abaixo do diafragma, né? Então, aqui estaria a cavidade abdominal, tendo o diafragma como o divisor de águas aí. Bom, outra coisa interessante que a gente precisa ver, se bem que não muito importante, é isso que vocês estão vendo aí, né? A correspondência primária e secundária das regiões do corpo abaixo do diafragma, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui o membro inferior direito, não é isso? O membro inferior direito está representado aqui, né, no terceiro dedo, certo? Então, membro inferior direito, terceiro dedo da mão direita. Isso a gente chama de correspondência primária. Se eu pegar a parte de baixo aqui, nós vamos ter uma correspondência secundária. Por que secundária? Porque é o membro inferior direito, membro inferior esquerdo, representado na mão direita. Então, quando a gente fala mão, as mãos direita e esquerda, para não dar confusão, gente, pensa que as duas mãos são duas pessoas. Uma chama direita, outra chama esquerda. Não fica raciocinando para não dar esse tipo de confusão, tá certo? Então, está aqui. Então, a correspondência primária, onde, por exemplo, o membro inferior esquerdo está representado na mão esquerda, e a correspondência secundária, onde o membro inferior esquerdo
está representado na mão direita. Bom, quais são os passos principais na busca do ponto a ser estimulado? Primeiro, eu tenho que determinar a parte da mão ou do pé correspondente à parte enferma. Depois, eu tenho que determinar se essa localização é yin ou yang, baseado naquele bonequinho que eu mostrei para vocês lá, e encontrar a superfície da mão e do pé correspondente. Se a enfermidade se localiza no dorso, é necessário definir sua localização em relação a essa linha do diafragma que eu falei para vocês. E se a enfermidade afeta as extremidades, deve ser definido entre quais articulações ela se localiza. Aí nós vamos fazer a correspondência e não vamos ter dificuldade absolutamente nenhuma, tá certo? Bom, como é que a gente pode estimular esses pontos aí, né? Pode estimular dessa massagem com o próprio palpador diagnóstico, tá? Podemos usar sementes, podemos usar um anel metálico elástico que tem aí que você massageia todos os pontos. Podemos usar moxa, agulhas comum ou de aurículos semipermanentes, podemos usar cromoterapia e podemos usar o laser também. Lá no PA, a gente utiliza a agulhinha própria e, em seguida, coloca umas sementinhas, igual põe na aurículo, no local correspondente. E aí o paciente vai com aquilo para casa e massageia. Lá a gente usa essas sementinhas. Na clínica particular, eu prefiro usar aquela semipermanente, né? Porque o paciente é mais simples na faculdade e tal, a gente tem medo que ele possa dar alguma infecçãozinha e ele continuar com aquilo. Mas os dois funcionam perfeitamente bem. Então, está aqui os métodos para estimulação desses pontos aí, né? E eu tenho aqui alguns casos, né? Aliás, eu marquei 3 casos, 3 vídeos que eu tenho aí, para a gente poder fazer um raciocínio e ver realmente como que é muito simples, né? Então, antes de eu colocar o primeiro vídeo aqui, é uma senhora que tem uma patologia no joelho, na perna direita, no joelho direito, do lado medial do joelho. Cada um já pensa aí qual dedo que seria, antes da gente entrar com o filme. Mão direita, membro inferior direito, terceiro dedo, certo? Joelho, né, entre a primeira articulação, está todo mundo raciocinando? E o problema agora é fazer a correspondência yin e yang, né? O lado interno do joelho, o que é? Yin ou yang? Yin. Então, eu tenho que pegar na parte correspondente na mão, a parte yin também, né? Então, vamos ver como é que ficou essa senhorinha aí com a técnica. Preciso do som agora, hein? Quanto tempo que a senhora está com dor no joelho, filha? Forte desde, acho que faz uns 2 meses. Dor no joelho direito. Tá. Bem forte. Tá, e quando a senhora anda, precisa manca para andar, filha? Vixe, se manco, às vezes não posso nem sair do lugar. Nem pode sair do lugar. Tá certo. Olha, tá aí, ó. E aonde que a senhora sente a dor no joelho? Põe a mão. Olha, lado medial. Dentro do joelho. Aí onde a gente colocou a agulha, todo mundo concorda? Olha aqui, a articulação do joelho, né? Membro inferior direito. Vejam o resultado imediato. Agora está bem melhor. Está bem melhor? Tá. Tá, então anda mais um pouquinho aí. Melhorou depois que colocou a agulha? Melhorou bem. Melhorou bem? Então tá bom, filha. O resultado realmente da técnica ele é imediato. O próximo Quanto tempo que a caso senhora está aqui com essa dor aí nas costas? é uma cervicalgia, gente. Onde é que está a cervical? Uma semana? Põe a mão onde dói. Põe a mão onde dói. Toda essa região aí no meio da... Aí é que dói. Região cervical polegar, certo? Tá com essa dor... Aí já é uma yin ou semana? yang? Tá bom. Então tá aqui, ó. Já foi colocada a agulha, ela vai mostrar depois. Olha lá, aqui já foi colocada a agulha. Pescoço, filha. Olha lá o movimento imediatamente Melhorou depois da agora o colocação da pescoço? agulha no polegar. Melhorou. Melhorou? Tá movimentando bastante, né? Não estava movimentando quase. Tá. Deixa eu ver a mão da senhora aqui. Olha lá, então, ó. colocou-se Depois da 3 agulhinhas no segmento correspondente à coluna, tá certo? E o resultado, como vocês estão vendo aí, realmente é imediato.
é a sementinha que a gente coloca e o paciente vai com isso para casa e para ele poder ficar estimulando, como a gente faz na aurículo, né? Então, a gente usa, logo que acaba, que dá o resultado, coloca essa sementinha e manda o paciente para casa. Alguém falou alguma coisa aí? Tem um aparelhinho, depois vai ter uma conversa aí, né? Depois. Vai. A gente responde Nas isso, perguntas. Tá bom? Bom, então o próximo caso aqui com você, Andréia? é uma ombralgia. Qual ombro que é? Mostra para mim. No ombro direito. Há quantos dias você está com essa dor? Começou ontem porque machucou, né? Olha, começou ontem a dor. Põe o dedo exatamente onde dói. Olha o local da dor no Abre o ombro. braço, que você Vão conseguir imaginando um na pouquinho, mão. vamos ver. Olha a Isso. face dela de Aí dor. já dói? Dói. Aí a gente colocou a agulha no ponto correspondente, ó, que vocês vão ver aí, Como ó, é de que tá, ombro, André? aí a região da escápula. Então mexe para a gente ver como é que ficou. Tudo que der, vamos ver. Aqui, doutora. Como é que tá? Tá melhor. Sumiu a dor? O pior é a elevação para trás, tá bom. Agora melhorou? Pode mexer mais. Isso. Deixa eu ver sua mão um pouquinho aqui, Andréia. Tá vendo o lugar das agulhas, né? E aí, em seguida, a gente faz coloca a sementinha e o paciente vai com ele para casa. Gente, a grande vantagem dos microsistemas realmente é que o resultado é imediato. Mas nós ficamos muito preocupados com o pessoal mais novo, né? E, aliás, o professor Issal levantou isso hoje de manhã, da gente esquecer um pouco da acupuntura tradicional chinesa, né? Isso aqui é para a gente funcionar num PA, mas nós não podemos esquecer, né, toda a filosofia chinesa, toda a fisiopatologia, se a gente realmente quisesse considerar um bom acupunturista, né? Não adianta pegar os microsistemas todos que vocês viram aí, ver que eles dão muito bom resultado e esquecer o resto. Aí realmente não teria sentido. É isso aí, muito obrigado. Obrigada.